Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Meus amados irmãos, vamos falar um pouco com vocês hoje sobre um tema que eu iria fazer esse vídeo para ficar somente para os membros do canal. Nós estamos hoje oficialmente começando a nossa série sobre ansiedade, tá? Alguns vídeos vão ficar abertos, outros vídeos vão ficar fechados, esse aqui vai ficar aberto, tá bom? E meus irmãos, se você está preso nesse tema, nesse grande mal que chama-se ansiedade, o mal do século XXI, foi assim que foi colocado. Se você está preso nisso, eu já te aconselho a ficar aqui nesse estudo conosco. Considere ser membro desse canal. Tem muita coisa boa lá. Estamos fazendo um estudo documentado muito bom sobre pornografia. Aqui no Creia Também Pensar, tá? Na Voz do Cristianismo ainda não, mas no Creia Também Pensar estamos fazendo aqui, tá bom? E nós vamos falar, gente, sobre ansiedade de uma perspectiva que talvez não seja a convencional, tá? E com certeza esse vídeo vai perturbar algumas pessoas, deixar algumas pessoas chateadas comigo. E eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Eu recebo aqui comentário de pessoas às vezes dizendo: mas o pastor fulano é psicólogo, o cicrano é psicólogo. Gente, definitivamente ou você é cristão ou é psicólogo. Não dá para ser os dois no mesmo papel. Não dá para a página 1 pular para a página 2, tá? Nós temos muitos polígrafos aqui falando sobre ocultismo, sobre psicologia e ocultismo, principalmente eu e a Débora. Mas antes de entrarmos nesse estudo, eu quero chamar a sua atenção para alguns kits promocionais nossos aqui. Como vocês sabem, eu vivo dos meus livros, tá? De vender meus livros. E se você tem dois kits aqui que eu gostaria de apresentar a você rápido. É o Guia Seguro para o Céu, volume 1. É uma abordagem excêntrica sobre Mateus, expositiva sobre Mateus capítulo 5. Esse livro ele tem 329 páginas, tá? É um livro sensacional. Ele faz parte de um outro aqui também, que é o que eu vou me apoiar hoje, que é o Guia Seguro para o Céu, Mateus capítulo 6. Tá? Nós vamos falar, todo o estudo de ansiedade vai estar dentro desse livro aqui, ó. Ou então do outro livro chamado Ansiedade, que não está por aqui, mas eu apresento ele em outro vídeo para você, tá bom? Olha bem, você pode levar o capítulo 5, aqui tem um estudo sobre pena de morte, as bem-aventuranças, aborto. Tem estudo aqui, gente, violentíssimo, sabe a diferença entre o não matarás, tudo, então tá aqui. É um livro sensacional. E esse aqui, ele vem para ser o divisor de águas justamente nessa questão do que Jesus quis dizer sobre ansiedade, sobre não andeis ansiosos e assim por diante. É um livro que é sensacional, como a Bíblia aborda e trata esse tema. Não tem só esse tema aqui, tem oração. O estudo sobre oração que tem nesse livro aqui, gente, ele nos rendeu um outro livro sobre um chamado a oração em jejum. A chave para o avivamento. Então, nós temos esses dois livros aqui que são sensacionais, tá? E eles estão em um kit. Você pode adquirir os dois assim, tá bom? Por enquanto, somente os dois. Ele tá R$ 64,90 mais o frete, tá? Os dois aqui, tá bom? Mas eu tenho uma promoção aqui, ó. Junto com o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e 2, vai também Cristo entre as Igrejas, um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Gente, esse livro, ele é um divisor de águas muito legal, muito grande mesmo, tá? Nós falamos aqui sobre a igreja de Éfeso. Você que é reformado, você deveria refletir e muito na igreja de Éfeso. Uma igreja de cabeça inchada e que abandonou o primeiro amor. As igrejas calvinistas hoje são isso, são apenas isso. Uma igreja que inchou a cabeça. Tem contra elas os nicolaítas. Mas o Senhor diz: tenho também contra ti que abandonasse o meu primeiro amor. Adquire esse livro aqui sem preconceito, sem nada disso. Você que é pentecostal,
Adquire esse livro, você que é batista tradicional. Esse livro ele tem uma linguagem para falar com todo mundo, tanto ele quanto qualquer outro que eu apresentar aqui, tá? Então, dentro desse kit vai também um livro da Débora, Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Gente, esse livro da Débora Nascimento, que é a minha filha, é um livro sensacional. A Débora é formada em filosofia, vai mestrar também em teologia, então é um livro que você deveria ler, uma pesquisa que vem tratando sobre os desdobramentos e como a face do satanismo ela vai se adaptando ali ao que se tem na hora, e ela vai tomando forma e as pessoas vão adorando e cultuando o movimento satânico sem nem perceber que estão adorando. Então é um livro sensacional. Olha só, dentro desse kit vai também a História Secreta do Vaticano, relatos sombrios envolvendo a Igreja Católica e sua ligação com os nazis. Então é um livro sensacional aqui, é Eugênio Pacelli, Papa Pio XII. E esse camaradinho aqui, ó, vocês têm que saber o que esses caras fizeram, principalmente contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, tá? Então é um livro excepcional, tá? Que você deveria ler. Ele tem fotos nele, ele tem documento, é um livro bem documentado, tá? Não tem aqui nada tirado da minha cabeça. As fontes estão aí que eu citei, são diversas fontes que foram citadas, então é um documento muito bom para você adquirir. Então, olha só, esses 5 livros aqui estão em promoção, porque você vai comprar e vai nos ajudar, e também está em promoção para o Dia dos Pais, tá bom? Comprou eles, nós te enviamos na mesma semana ainda da compra, tá ok? Então, esses 5 aqui, primeiro comentário fixado no vídeo aqui embaixo, você vai falar diretamente comigo. E tem um segundo kit, rapidamente aqui com vocês, que é um kit para família. Gente, eu sou conselheiro familiar, eu era terapeuta familiar, agora atendo como conselheiro familiar, para a graça de Deus, tá? Tem o nosso curso de conselheiro família, de conselheiro cristão, se você quiser saber do nosso curso também. É um curso que acontece no Google Meet, se você quiser saber, primeiro comentário fixado no vídeo. Mas vamos para esse kit aqui rapidamente, olha só. Resgatando a família tradicional cristã, aqui nós falamos sobre divórcio, culto no lar, criação missional de filhos. Gente, isso é muito sério, tá bom? Então é um livro sensacional, você deve de ter ele aí, Resgatando a família tradicional cristã. E tem um capítulo desse livro que ele é escrito pela Fernanda, pela minha esposa, tá? Então é um livro muito bacana, que eu e minha esposa escrevemos ele. Dentro desse kit aqui vai também 7 pecados capitais de um casal, os 7 pecados capitais dos casais, tá? Descubra quais os 7 erros que levam o casamento ao fracasso. É um livro muito bom também. Você deve observar que o casamento não fracassa de um dia para a noite. Ele dá sintomas que estão fracassando. E vem uma viagem chamada Casamento Segredo da Vida 2. É um livro muito bem humorado até, tá? Um livro bem bacaninha, bem humorado, bem suave para ler, tá? Mas é um livro que tem nele realidades que você não deveria desprezar. Junto com esse kit vai também Pai Ausente, Filho Delinquente, o drama de Absalão, como o rei Davi criou um monstro dentro da sua casa. Gente, próximo vídeo eu vou fazer baseado nesse livro aqui, para você ter uma ideia do que esse livro representa. Você que é pai, leia esse livro aqui. Faça esse favor para o seu filho. Faça esse favor para você como pai. Leia isso aqui, talvez você vai ver que você vai ser uma pessoa, um pai tão pobre, tão miserável, que tudo que vai deixar para os seus filhos são bens materiais. Existem pessoas, irmãos, tão pobres, mas tão pobres, tão miserável de espírito, que tudo que vai deixar para os filhos é uma casa e um carro. Lutou tanto para deixar coisas tão banais para os filhos, mas não vai deixar legado. Um rico pode deixar para o seu filho uma herança, mas só homens de caráter podem deixar para os seus filhos legados. Só um homem de Deus pode deixar legado para os seus filhos. Eu prefiro deixar legado do que deixar riqueza. Então, leia esse livro aqui, que ele vai ser um divisor de água na sua vida. E dentro desse também vai decisões que vão determinar o sucesso do seu casamento. É um livro também bastante interessante. Então, olha só, na compra desses 5 desses 5 livros aqui, tá?
comprou os 5. Olha só agora a novidade que eu vou te dar de presente, é esse carinha aqui, ó. Meu Príncipe Virou Sapo, 7 coisas que as mulheres gostariam que os homens soubessem sobre elas. Esse livro é um livro bem humorado também, muito bacana, tá? Meu Príncipe Virou Sapo, então, se você quiser adquirir esse kit, adquirir os 2 também, nós parcelamos no cartão, fazemos como você achar melhor, tá ok? Então, irmãos, dito isso, vamos para o nosso estudo. Nós vamos falar sobre a origem da ansiedade, aonde a ansiedade começa. E vamos usar rapidamente com vocês o Guia Seguro para o Céu, volume 2. Se você já tem esse livro meu aí, tá? Você pode abrir ele. Antigamente ele se chamava O Manifesto de Jesus Cristo, mas por questões políticas, para que não houvesse nenhuma sensação de alguém em pensar que estávamos chamando Jesus de comunista, porque algumas pessoas do espectro de esquerda começaram a tratar o livro como se fosse uma ideia que eu estaria defendendo, uma ideia que Jesus algum dia teve um viés comunista nele. Não era aquilo que se tratava o livro, o nome do livro era bonito, mas eu tive que tirar, que era o Manifesto de Jesus Cristo, tive que tirar porque estava se confundindo com o Manifesto Comunista. Infelizmente, no Brasil, nós passamos por essas coisas, mas virou um nome muito bonito também. Foi eu, a Débora e a Fernanda aqui em reunião, decidimos colocar o Guia Seguro para o Céu, uma abordagem excêntrica sobre Mateus capítulo 6, que é o que vamos estudar junto com você a partir de agora. Meus amados irmãos, para sermos bem-sucedidos no nosso estudo, nós temos que, para primeiro falarmos sobre ansiedade, primeira coisa, vamos definir uma coisa muito simples aqui. A ansiedade, como eu já falei em vídeos anteriores, a primeira pessoa que foi dar ansiedade como neurose, como algo, uma síndrome ou como a agitação da alma sendo alguma coisa de doença, não foi as Escrituras. Nunca foram as Escrituras. As Escrituras nunca tratou a ansiedade do ponto de vista clínico. Por mais que você me diga aqui que eu estou equivocado, que não é assim, porque o seu médico disse, porque o seu outro psicólogo disse, o seu psiquiatra disse, eu não estou interessado com o que essas pessoas disseram. Eu estou interessado no que o que a minha Bíblia me diz, no que a minha Bíblia está me dizendo. A primeira pessoa que tratou ansiedade como doença foi Sigmund Freud. Ou seja, uma pessoa totalmente desarmonizada com as Escrituras. E foi Freud quem trouxe a ideia de que a ansiedade ela partia de um requisito sexual não cumprido. A agitação do homem, essa neurose que ele calculou e colocou como ansiedade, ele diz que isto parte de um coração aprisionado e totalmente ali a uma tentativa de prender ou suprimir certos tipos de desejos, e aí a pessoa fica ansiosa por causa disso. Fica ansiosa porque não sabe se amanhã vão descobrir ou não vão descobrir o que ela era. E dentro desse escopo todo tem aquela ansiedade que ele dizia que as pessoas tinham, por questões, tudo do Freud era muito ligado à sexualidade, então não tem como distinguir, dividir isso disso. Mas a questão muito simples para Freud era que a ansiedade ela partia justamente de que você não estava sendo quem você gostaria de ser, porque estava preso em pensamentos externos que não eram o seu. E você estava preso se projetando para o amanhã, alguma coisa nesse sentido. Mas veio aí a psicologia, os benvaioristas, e começaram a
calcular ali que Freud tinha lá o fundo de razão, mas aquelas neuroses tinham que ser ali mais colocadas ali dentro de um panorama mais geral e não só sexual, e começou-se a se ter essa ideia de ansiedade sempre com uma questão mais comportamental, tá? Daí veio daí me veio a criação que temos da própria psiquiatria, que é bem nova, e criou-se as ideias de que a ansiedade ela é uma questão neurológica, de que há fatores na ansiedade que são ali de uma questão mais neurológica e assim por diante, e, pasmem os senhores, chegou-se à ideia de que a ansiedade tem a ver com neurotransmissores. O que falta para essa teoria, que é uma questão de neurotransmissores, que é uma questão de substâncias químicas produzidas por neurotransmissores no cérebro. E aí entramos nas questões do ansiolíticos e assim por diante. Mas, irmãos, sinceramente, por que ninguém fica liberto de remédio de ansiedade? Por que você não vai ver um psicólogo ou um psicanalista ou qualquer outra pessoa dessa dando alta a uma pessoa que tinha um problema de ansiedade? Porque sempre quando é diagnosticado alguém com um problema de ansiedade, ele estava nervoso, ele estava isso, ele estava aquilo, e agora as pessoas estão presas a fármacos poderosíssimos, viciantes, dos quais hoje já não se sabe mais se elas são ansiosas ou viciadas. Já não se sabe mais se elas ficam ansiosas porque tinham ansiedade ou se elas ficam ansiosas porque não estão tomando o remédio. Tá? Então, por mais que seja doloroso isso aqui que eu esteja falando, as pessoas hoje, primeira coisa que foi cortada da humanidade é que, neste exato momento, no tempo dos meus pais, no tempo dos meus avós, e isto faz um pouco de tempo, eu já carrego bem cabelos brancos na cabeça, na barba também, não dá para você ver daí, mas já tem, e muitos. Nós vamos vendo que nós observávamos ali que as pressões do mundo sempre existiram e eram até maiores das que temos hoje. Ora, irmãos, o que há de errado com uma mãe que tinha 11 filhos, igual a minha tinha, e com uma mãe que tem um filho hoje e ela não consegue cuidar de um filho, sem estar cansada, sem estar exausta, sem dizer que está isso, que está aquilo outro e aquilo mais outro? O que há de errado com essa mãe dos tempos modernos e o que havia de tão forte, de tão poderoso em uma mãe que tinha 11 filhos, e quando acabava-se o dia, 4 horas, 5 horas da tarde, aqueles filhos estavam todos eles tomado banho, com as suas tarefas de escola pronto. E aquela mulher ainda achava, que era minha mãe, ainda achava tempo para costurar. O que fazia essa pessoa administrar uma casa neste modelo e manter uma casa limpa, ordeira, filhos educados? Bom, eu acho que eu sou.
filhos até bem educados, e todos com uma coisa em comum, todos temendo a minha mãe. O que fazia uma mulher daquela, de 1,60 m aproximadamente, ter essa firmeza tão grande, quando as de hoje não tem nada disso? Eu nunca vi a minha mãe tomar um remédio para dormir. E eu nunca vi a minha mãe andar ansiosa por coisa alguma na vida. O que mudou? O que mudou? Então nós temos que conversar sobre ansiedade de um ponto de vista mais claro, mais amplo, mais bíblico. O que mudou é que nós temos uma sociedade hoje que o próprio cristianismo e a maldita doutrina da prosperidade. Porque se existe uma maldição para o cristianismo, para as igrejas evangélicas do Brasil, foi uma coisinha chamada neopentecostalismo. O pentecostalismo clássico eu atribuo como uma bênção ao Brasil. E você goste disso ou não, o problema é todo seu. Atribuo sim que o pentecostalismo clássico, na pessoa das Assembleias de Deus, quando foi fundada no Brasil, salvou a igreja do Brasil de entrar na esparrela que a igreja da Alemanha entrou, que era o liberalismo teológico. Você goste desse papo ou não, isto foi o acontecido. E ponto final. Ninguém nem ouvia falar de evangélico aqui. Se tem um monte de doido hoje na internet falando de contra-pentecostal, tudo isso, pode ver que todos eles passaram lá primeiro. Todos eles passaram lá primeiro. Então, vamos botar a bola no chão para pisar direitinho. Se a Assembleia de Deus hoje, muitas delas estão na esparrela que estão, não estou falando da de hoje, falando da histórica. Então, vamos simplificar a coisa aqui. Dito isso, nós cortamos do bojo nosso uma coisa que Deus usa toda hora para forjar o caráter de um cristão. E aqui, aos 22 do primeiro tempo, eu quero chamar a sua atenção que eu estou falando com quem é crente. Aquelas pessoas que não são crentes, que vivem afundadas em outros tipos de pecado, por favor, continuem do mesmo modo que vocês estão. Ou então se convertam a Cristo, porque não adianta nada você cuidar da sua ansiedade se você é um adúltero. Não adianta nada você cuidar de que, eu não posso cuidar da minha ansiedade. Eu ouvi o pastor Daniel dizer que a ansiedade é isso ou aquilo, se você está em total prevaricação de pornografia, de tudo isso. O último problema teu é a ansiedade. Você tem problemas maiores para cuidar deles. Tá? Então percebamos uma coisa aqui bem simples. Vamos lá. Nós temos aqui hoje, irmãos, esse tipo de problema porque nós cortamos da igreja uma coisa que era a teologia do sofrimento. Ninguém quer falar mais, ninguém quer mais sofrer. As pessoas não querem lidar com problemas de âmbito reais, com problemas de que perdi um filho, perdi um marido, perdi a esposa, perdi isso, perdi bens, perdi aquilo. O ser humano hoje acha que é impossível ele sofrer. E isto é em todo âmbito. Em todo âmbito que você pensar, nós temos hoje esta percepção. Nós temos hoje essa maquiagem, essa máscara aí de cristianismo meio que mesclado com um triunfalismo dentro das próprias igrejas reformadas. E como vamos saber disso? Vá agora mesmo dentro da sua igreja reformada e veja lá dentro de igreja batista, de igreja presbiteriana, de igreja anglicana, de igreja que você achar melhor por ver. Perceba quantas pessoas lá dentro estão tomando remédio para dormir. Perceba quantas pessoas lá dentro hoje o presbiterianismo e a batista
é um abraço firme à psicologia e ao humanismo. Veja se não é isso. Antes de vir me criticar aqui, veja se não é isso. Então, vocês não têm nada de diferente das igrejas neopentecostal e pentecostal. Só na cabeça doida de vocês que vocês acham que tem alguma diferença deles. Tá? Tá bom? Que fique isso claro aqui. Então, ao cortarmos ali a questão do pêndulo do sofrimento, as pessoas querem agora um Jesus customizado. Uma fé customizada, ou seja, não, eu não posso passar por esses tipos de sofrimento. Eu não tenho estrutura, e aí o que elas fazem? Eu não posso lidar com certos tipos de pecados. E aí o que eles fazem? Eles se escondem, mascaram as suas decisões, que eram para tomar uma resolução firme contra seus pecados, contra a sua idolatria, que vamos ver aqui agora, contra a sua hipocrisia. Ao invés de eles tomarem essa resolução, o que eles tomam? Eles tomam ansiolítico. Tá? Mateus capítulo 6. Este é o texto que vamos estudar. Mateus capítulo 6. E agora nós vamos ver a origem exata da nossa ansiedade. Devo fazer aqui uma ressalva importantíssima antes de adentrarmos nesse estudo. A Bíblia não diz que você não vai ficar ansioso. A Bíblia diz claramente que a ansiedade virá sobre você. A Bíblia diz claramente que Satanás te tentará com este pecado de ansiedade, assim como ele vai te tentar com o pecado de prostituição, assim como ele vai te tentar com toda sorte de pecados. A Bíblia trata assim. Mas, irmãos, eu não posso proibir o diabo de me tentar. Mas entre eu ser tentado e cair, há uma diferença muito grande nisso. Tá? Há uma diferença gigantesca e brutal nisso daqui. Então entenda, pastor, eu sempre sou tentado, eu também. Já fui parar em hospital, irmão, coração batendo forte, queixo travando, boca seca, mão sudorese, aquele troço todo, o coração parecia que ia sair pela boca, quando cheguei lá o coração estava tranquilo. Eu já fui assim. Até o dia que eu tomei uma resolução contra esse pecado. Se você quiser se ver livre da ansiedade, você terá que ser crente. E não importa se você vem aqui no comentário dizer que o pastor, o psicólogo, fulano de tal te disse ao contrário. Fica no canal dele, irmão. Vai lá. Mas você sabe que depois que eu vi esses vídeos aqui comigo, você sabe lá no fundo que tudo que ele vai falar, tudo que os outros vão te ensinar sobre esse assunto não é bíblico. E que estão apenas passando a mão na sua cabeça, como passam a mão na cabeça de quem é viciado em pornografia, como passam a mão na cabeça de quem é viciado em álcool, como passam a mão na cabeça de quem é viciado em droga, porque estão chamando essas pessoas de doentes, quando na realidade a Bíblia está dizendo que o alcoólatra vai para o inferno. Quando diz que o viciado nisso ou naquilo vai para o inferno, a Bíblia trata esse tipo de coisa como pecado. Nós gostamos, principalmente quem é calvinista, batista e assim por diante, que não lida com esse problema de roupa, de vestimento nas suas igrejas. Quando as igrejas lidam com esse tipo de problema de roupa, de as irmãs ter que usar saia, os homens ter que usar calça e gravata no culto e tal, nós com o peito aberto chamamos essas igrejas de legalistas. Temos um discurso firme. São legalistas. Jesus
Em Mateus capítulo 6, versículo 1 em diante, e também quando ele vai tratar lá no Mateus capítulo 5, tem um estudo aqui sobre a doutrina dos fariseus, gente. E nesse capítulo 5 de Mateus aqui, ó, os pilares da doutrina dos fariseus, você tem que ver legalismo, formalismo e tradicionalismo, era esses os pilares da doutrina do fariseu. Nesse aqui, Jesus trata de uma forma violenta com os fariseus. Só que neste aqui, no capítulo 6, Jesus vem tratando com os hipócritas. Também. E este é eu e você. Que dizemos que não somos legalistas, mas caímos na esparrela da hipocrisia. Não sou legalista, mas sou hipócrita. E aí, resolveu o quê? Em Mateus capítulo 5, versículo 6, aliás, me perdoe, Mateus capítulo 6, do versículo 1 em diante, Jesus, a essa altura aqui, ele vai tratar sobre o caráter cristão, sobre as questões das esmolas, de se dar escondido. Irmãos, qualquer pessoa que der alguma cesta básica, olha, tem movimentos até bonitos na internet, no Insta e aqui no YouTube, movimentos até bonitos de se fazer. Mas qualquer pessoa que der uma cesta básica ao necessitado e tirar uma foto com ele e pôr na internet ou em um jornal e qualquer outra coisa, filhão, você já recebeu o seu galardão aqui. Isto é o que Jesus ensina. Quando você fizer, faça com que a sua mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Ah, pastor, mas eles fazem isso para granjear mais fundos. Não, eles fazem isso porque são hipócritas. Eu estou falando de qualquer um que faz assim. Tá? Quer fazer, quando a gente está entregando lições bíblicas aí para as crianças em escola, nós colocamos tampão no rosto das pessoas, criança, adulto que aparece, nós colocamos tampão naquilo, nas pessoas, ainda mais, se nós estamos entregando cesta básica, aí você não vai ver foto nenhuma de pessoa lá. Nem com tampão, nem sem tampão de rosto. Porque aquilo que se faz para o pai é em oculto. É em secreto. Por mais bonito que seja o projeto, se expôs o necessitado. Segundo o que está escrito em Mateus capítulo 6, é somente um movimento de fariseu e nada além disso. Nada além disso. Pastor, o senhor não está fazendo e nem deixa os outros fazer. Me conheça melhor e você vai ver o que a gente faz. Que tipo de obra nós fazemos. Mas não expondo pessoas em internet. Mas não é sobre isso aqui o vídeo, é só um gancho. Mas vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24. Jesus vai falar aqui sobre a origem de tudo. Tudo ansiedade, aonde ela começa. Na primeira parte do capítulo 6, eu estou em capítulo 6 de Mateus 19 ao 24, tá? Quando Jesus vai dizer assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói e aonde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. E agora o 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas, como está aí na sua Bíblia. Aqui, gente, nós começamos a origem da ansiedade. Antes de partirmos sobre o que é e os malefícios dela, temos que entender por que ficamos ansiosos.
Por que ficamos ansiosos? Essa que é a maior pergunta de todas. A pergunta que vale 1 milhão. Perceba, eu vou ler um trechinho do livro aqui para vocês. Na primeira parte do capítulo 6, o Senhor Jesus coloca em foco a hipocrisia religiosa dos fariseus e mostra que a vida religiosa particular do cristão deve acontecer em lugar secreto, doando, orando e jejuando. Nesta parte, ele tratará conosco sobre os nossos negócios públicos, questões de dinheiro, de prosperidade, de alimento, de roupas e de ambição. Veja, na primeira parte do capítulo 6 de Mateus, em Mateus capítulo 6 até o versículo 18, Jesus trata ali da questão religiosa particular do crente. De que ela tem que ser diferente da do pagão e diferente da do fariseu. Ela não pode ser de forma nenhuma, na sua doação, você não pode aparecer. Na sua oração, eles não precisam te ver. No seu jejum, eles não precisam saber. Veja bem. Na sua doação, quando você der ao pobre, eles não precisam saber. Na sua oração, quando você estiver orando, eles não precisam te ver. No seu jejum, ninguém precisa saber. Isto é a adoração de um crente genuíno. Somente aqui, Jesus já matou de pau aí, pelo menos, metade, 99% da cristandade dessa nação. Já está acabado aqui. Agora o Senhor Jesus, na segunda parte do texto, que é Mateus capítulo 6, 19 em diante, ele vai tratar nessa segunda parte dos nossos negócios públicos. Questões de dinheiro, como eu lido com o dinheiro, como eu lido com a prosperidade, como eu lido com os alimentos, como eu lido com o que eu visto, e como eu lido com as minhas ambições. É nessa segunda parte aqui que está entranhada todo o ser de um ansioso. E por mais que os senhores e as senhorinhas venham aqui me dizer que não, lá no fundo você sabe que Deus sabe o que você está fazendo no verão passado, o que você fez no verão passado. Percebe? Aqui o mestre nos mostra que a nossa vida pública deve seguir o mesmo percurso da vida espiritual. Existe um grupelho de teólogos que tentam de forma deslocada afirmar que a vida secular e a vida espiritual devem ser distintas, já que na igreja os indivíduos tratam de seus valores religiosos e fora dela existe uma vida secular. E que o cristão terá de se curvar e não confundir os valores que eles aprendem na igreja com os valores reais que ele aplicará na sua vida profissional. Existe um grupo, irmão, um grupelho de teólogos, um grupelho de crentes, dizendo que nós temos duas vidas, uma na igreja. Existem valores na igreja que nós devemos aprender, mas não dá para se colocar em questões públicas, em questões do meu trabalho, do meu dia a dia. É como um médico cristão que defende o aborto, ou seja, ele está pronto para orar a Deus e pedir misericórdia, mas a sua espiritualidade é abandonada quando ele tem que fazer um aborto. Imagine, um crente, um médico crente, um obstetra, ou um cirurgião cristão, que não leve os valores cristãos dele para dentro da sua área de medicina e chegue ali ao ponto de uma mulher dizer, olha, eu quero fazer uma intervenção cirúrgica aqui para tirar essa criança fora. O que ele deveria fazer? Ele não é regido pelo que a medicina lhe disse moralmente, ele é regido por uma moralidade superior a isso, ou seja, ele é regido por uma moralidade cristã. Então, sim, ele é um cristão médico. Então, primeiro vem a questão moral, primeiro vem a questão bíblica. Por que estamos dizendo isso aqui? Porque tudo que vamos fazer, seja nos nossos negócios, seja na nossa ambição,
seja com a nossa prosperidade, seja com tudo isso, ela tem que existir abalizada, vinculada, calçada e estribada sobre as Escrituras Sagradas. Ela tem que estar sobre as Escrituras Sagradas ou sob as Escrituras Sagradas. Este pensamento de separar o santo do secular é a dicotomia mais diabólica que já aconteceu na cristandade. Se somos cristãos, tudo que fazemos em nosso trabalho é um ato religioso. Tudo que você faz no seu trabalho é para a glória de Deus. Tá? O Senhor Jesus não nos chamou apenas para sermos diferentes em uma esfera. Entende-se que, se somos diferentes na primeira esfera religiosa, seremos diferentes na segunda esfera, que é a pública. Jesus nos exorta a sermos diferentes tanto na esfera religiosa, como também diferentes na esfera do materialismo religioso. Em Mateus, no versículo 19 ao 34, como está escrito: no começo do capítulo, o mestre afirma que deveríamos ser diferentes dos fariseus, pois era o grupo que estava na mente de Jesus. Agora, porém, o sistema de valores dos gentios que começa a ser colocado no crivo do evangelho. O que o Senhor Jesus está afirmando aqui nestes 2 pontos do Sermão do Monte é, primeiro, não seja como os fariseus. Versículo 1 até o versículo 18 de Mateus. Veja bem isso aqui para você não perder de vista esse estudo que será glorioso e uma definição na sua vida. Veja, primeiro ponto. O que Jesus está fazendo com Mateus capítulo 6 é, primeiro, no primeiro ponto do sermão desse capítulo 6 não sejam igual aos fariseus. Versículo 1 ao versículo 18. Não sejam igual a eles. Não sejam como os mundanos. Versículo 19 ao 34. Veja, a parte 2 não sejam como os gentios. Não, vocês não podem ser igual aos fariseus, mas também não pode ser igual aos mundanos. Que é do versículo 19 ao 34. Ou seja, nós cristãos não temos valores da falsa religião, tampouco os valores falidos do mundanismo. Ou seja, o cristão não deve se apoiar em uma moral forjada do farisaísmo, mas também não deve comungar com as ideias do mundanismo. O cristão é a terceira via. O cristão é alguém diferente dessas 2 esferas aqui. O que a falsa religião fala e o que os gentios falam para o cristão não serve de nada. Está dando para entender? Então veja, os nossos valores são outros. Não se baseia em nada do que os outros dizem. Tudo que temos e somos só pode prover de uma única fonte. No Sermão do Monte, Jesus coloca diante do homem as 2 alternativas. Em cada estágio desse texto, nos deparamos com ela. Há 2 tesouros, olhe bem isso aqui. Há 2 tesouros. Um no céu e outro na terra, versículo 19 ao 21. 2 condições físicas, luz e trevas, versículo 22 ao 23. 2 senhores, Deus e Mamon, versículo 24. 2 preocupações, nosso corpo e o reino de Deus, do 25 ao 34. Veja bem aqui agora. Jesus coloca isso em detrimento. Sempre 2. Sempre 2. E você vai ver que isso vai permear lá no capítulo 7 depois. 2 caminhos, 2 portas e assim por diante. Fica a pergunta. Como faremos nossa escolha? Como sairemos do sistema se a ambição do mundo nos fascina? Primeira pergunta que fica é: como faremos as nossas escolhas, já que é 2? Como sairemos do sistema se a ambição do mundo nos fascina?
Como sair dos encantos do materialismo? Como deixar a hipocrisia religiosa? A esta altura devemos fazer, você que é o estudante, voltar para Mateus capítulo 5, versículo 3. Pois parece-me que tudo está respondido ali. Mateus 5, 3. Aqui no capítulo 6, Cristo nos mostrará que as escolhas corretas só serão feitas pelos seus eleitos. E o estilo de vida desses eleitos são o fruto, as credenciais de sua eleição em Cristo para a salvação. Nós não fazemos o que fazemos por obrigação. Nós fazemos o que fazemos por deleite, por prazer, por gozo, porque amamos. Somos o que o salmista chama de escravo de orelha furada. Porque sacrifício e oferta tu não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. E aqui Jesus vai abrir o parêntese e nós vamos entrar, deixa-me ver se vai dar tempo da gente entrar nele de uma forma mais coesa. Nós vamos já com 46 minutos, eu acredito que não vai dar para a gente entrar, apesar, senão o vídeo vai ficar muito grande, irmãos, e muito grande, as pessoas param no meio para ver. Nós voltaremos agora com esse estudo. Vamos tentar voltar com ele domingo, tá? Domingo às 9 horas da noite aqui no canal. Se você estiver vendo depois esse vídeo, já vai estar aí uma playlist, talvez, tal. Mas domingo às 9h21, nós vamos tentar subir o vídeo sobre tesouros e riquezas. Existe alguma diferença entre tesouros e riqueza? Lembre-se, nós estamos falando sobre a origem da ansiedade. Tá? Aonde ela se origina? Aonde é a origem dela? Aonde ela está? Aqui é que está a questão toda. Como sairemos do sistema se o nosso coração, se o mundo nos fascina? Por que você está tão ansioso? Por que você não tem domínio sobre o seu próprio corpo, sobre quem é você? Por que isso? Por que você não tem domínio sobre o que você come, sobre o que você bebe, sobre nada disso? Por quê? Próximo vídeo nós vamos falar sobre a origem da ansiedade, parte 2, tesouros e riquezas. Tá? Aqui agora nós estamos falando nesse vídeo sobre qual é o seu tesouro. Tá? Origem da ansiedade, a origem pecaminosa da ansiedade. Se você está gostando desse vídeo, não esquece, irmãos, adquire nosso kit. Esse estudo está todo aqui nesses 2 livros, tá? Sobre ansiedade. Então, se você quiser adquirir esse kit aqui que eu te mostrei no começo do vídeo, e tem também o segundo kit aqui, ó, que é o kit sobre família, que eu te aconselho a adquirir também, tá bom, meus amados irmãos? Como vocês sabem, eu vivo dos meus livros, desculpa os comerciais grandes que eu faço, não me esculhambe por causa disso aí, tá? E eu espero aí o seu contato. Se você quiser entrar na nossa escola de conselheiro cristão, ela é uma escola totalmente antagônica à psicologia e à psicanálise. Nós somos o contraponto disso, tá? É uma escola baseada exclusivamente em teologia e em filosofia, tá? As bases da nossa escola de conselheiro cristão é teologia e filosofia clássica, platônica, até ali Aquino, a gente ainda vai, tá? Para baixo de Aquino, para cima a gente já acha ali meio que esquisito para ir, já fica uma boca meio escura, a gente não vai não, tá? Então eu conto com vocês, quiser participar da nossa escola. A mensalidade da nossa escola é um curso de conselheiro cristão durante 2 anos. Nós
temos assuntos, debatendo assuntos gigantescos lá, tá? Então você entra em contato comigo também, primeiro comentário fixado do vídeo, primeiro comentário, esse 31989458971, é o meu telefone que está aí, tá? Você entra em contato diretamente comigo também aqui, tá? Meus amados irmãos, adquire os livros também por esse contato aí, tá? Não está em Mercado Livre, em canto nenhum ainda, por enquanto não, direto comigo, tá? Então fica com Deus, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se você vai estar gostando desse estudo, deixa o teu joinha, comenta, compartilha com outras pessoas, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.